Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em nossa casa, mais uma vez. E vamos então, a partir de agora, as pessoas que estão em casa, ainda tem um tempinho, se quiserem preparar uma jarra d'água, um copo d'água. E a partir de agora então, vamos então nos concentrando em nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. O mentor espiritual desse trabalho, de assistência espiritual, o mentor espiritual de nossa casa e da Aliança Espírita Evangélica. Nesse momento, é importante que nós não pensemos em nenhum problema, dúvida, preocupação, aborrecimentos. Que nós possamos deixar isso tudo para o lado de fora desta casa, para que nós possamos nos concentrar somente em nosso mentor espiritual e nos ensinamentos que nós teremos na noite de hoje, todos nós. As soluções para os nossos problemas, nós seremos intuídos. Por isso que é importante que nós não pensemos em nenhum problema e nenhuma solução. Que nós mantenhamos a nossa mente e o nosso coração aqui nesse trabalho. Vamos então agradecendo aqueles irmãos responsáveis pela higienização desta casa. Saudamos e agradecemos a esses irmãos que desde cedo aqui estão preparando esse ambiente para mais esse trabalho. E pedimos que agora façam uma higienização complementar, higienizando todos esses ambientes, principalmente a nós mesmos, a cada um de nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Assim seja. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa da casa, também já estão aqui há algum tempo. Pedimos que mantenham esse anel fluídico protetor e pedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao nosso trabalho. E que aqueles irmãos desencarnados que ainda não puderem participar desse trabalho, certamente serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados. E quando estiverem preparados, poderão participar junto conosco. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, Fraternidade do Trevo, dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, a quem pedimos que fluidifique todas essas águas e que nos dê a proteção e mais esse trabalho. E tantas outras fraternidades. Saudamos e agradecemos a Ismael, anjo preposto de Jesus para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração de todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos desta nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o nosso país se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos ao bondosa Mãe pela ajuda que nos dá e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e os responsáveis, para que eduquem seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. E chegando até Jesus, nosso grande mestre, pedimos ao Senhor que nos dê segurança, que nos ajude a ficarmos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar.
Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais essa existência. E pedimos que nos ajude a cumprir vossas leis, a praticar o bem, a caridade, ajudar os nossos irmãos mais necessitados, de modo que possamos cumprir vossas leis, principalmente da justiça, do amor, da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Muito bom. Bem, hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 6. Sede perfeitos. Nós vamos trabalhar, nós vamos compreender juntos os itens: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis? O nosso capítulo chama-se Sede Perfeitos, não é verdade? Então olha só a orientação que os Espíritos nos dão, para que nós possamos orar por aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Os publicanos não fazem? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Ou seja, ele fala aqui antes, porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis? Isso significa dizer o seguinte, né? Se a gente amar só a família da gente, só os amigos, o que a gente está fazendo de diferente? Né? Em que a gente está se esforçando para sermos pessoas melhores, pessoas mais bondosas, pessoas com mais moral? O esforço está justamente aí, né? Esses seres perfeitos é justamente isso, é a gente vencer esses desafios. Porque é muito fácil, né? A gente gostar das pessoas que gostam da gente. E ele diz aqui, os publicanos também não faziam isso? Ou seja, os publicanos era aquele grupo, né, na época de Jesus, que cobrava os impostos. Né? E ninguém gostava dos publicanos. Os publicanos faziam só isso. Né? Ou seja, se você só gosta de quem gosta de você. E ele fala mais ainda, os pagãos não o fazem também? Até quem não tem Deus é assim, né? Até quem não confia em Deus, não crê em Deus. Sede, pois, vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse ensinamento de Jesus, ele nos diz que a nossa evolução, ela está baseada em cima dos relacionamentos. A gente só evolui espiritualmente, moralmente, lidando com as pessoas, lidando, né, com um companheiro difícil, um filho difícil, uma sogra difícil, um chefe difícil. É só assim que a gente consegue evoluir. Né? E às vezes, né,
lidando com pessoas que a gente sabe que não gostam da gente, né? Mas também tem outra coisa, né? Para essas pessoas, eles nos ensinam, né? Isso, na realidade, é seguir o que Jesus falou, que é a segunda lei que ele trouxe. Quando perguntaram a ele, quais são as leis? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele completou. Ele veio trazer justamente a lei do amor, a lei da caridade. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. De que maneira? Orando, para que eles despertem, para que eles percebam, na verdade, o mal que estão fazendo, né? E na realidade, se a gente pensar bem, quando existe um problema, não existe uma parte que está 100% certa. E nem uma parte que está 100% errada. Não é verdade? Então, isso é uma reflexão. Então, como a gente deve orar pelos inimigos, a gente deve orar pelos inimigos externos e também pelos inimigos internos. Por nós mesmos. Né? Toda vez que a gente vem aqui, melhor dizendo, todos os trabalhos, nas vibrações finais, a gente sempre ora, vibra por nós mesmos. Por quê? Porque se a gente tem um problema, né, com o próximo, com o irmão, certamente a gente também tem responsabilidade. Então a gente deve orar não só para que aquela pessoa desperte, mas para que a gente também desperte. Qual é o defeito que está me fazendo não ir para frente? Por que eu não estou conseguindo perdoar? Não é verdade? Isso é parecido também com a infância. Se a gente pensar naquela época, né, quando éramos crianças, era normal brigar com o irmão, brigar com os amiguinhos, etc. Mas se acabar perdoando, né? E tem uma passagem onde Jesus fala que a gente deve ser iguais às criancinhas. Por quê? Porque as pessoas são puras, né? As crianças são puras. E uma coisa que é verdadeira é que parece que à medida que a gente fica mais adulto, né, teoricamente a gente deveria melhorar, mas a gente tem mais dificuldade ainda de perdoar. Mais dificuldade de perdoar. E sendo que às vezes nós somos os mais responsáveis por algum problema com outra pessoa. Não é verdade? Então é importante, né? Como ele diz aqui, o que nós estamos fazendo diferente dos outros? É nesse esforço que a gente tem nos relacionamentos que a gente vai evoluir. E é importante a gente praticar a bondade, desenvolver a inteligência, ler, desenvolver a moral. Está no livro dos Espíritos, está aqui no Evangelho também, que as características dos espíritos superiores é que eles já desenvolveram a bondade, a inteligência, a moral. E quanto mais a gente compreende esses ensinamentos, né, mais a gente evolui. Mas como é que eu sei se eu estou evoluindo? Basta a gente analisar se a gente está tendo mais tristezas ou alegrias. Quanto mais a gente consegue viver segundo as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, menos a gente sofre. Mais a gente compreende. Mais indulgência a gente tem. Mais empatia a gente tem. Né? Mais tolerância, paciência. Às vezes, se a gente se colocar no lugar do outro, será que a gente não faria o que ele fez? Ou talvez pior? Não é verdade? Então, isso tudo depende de uma vontade muito firme da gente em seguir adiante. Né? Uma vontade muito firme da gente em querer progredir, em querer se relacionar bem. Uma vontade muito firme de combater egoísmo, vaidade, orgulho. Né? Que não é fácil. Tanto que a gente precisa de, sei lá, quantas 40 mil, 50 mil reencarnações, né? Para conseguir dominar essas coisas. Então não é fácil. E esses defeitos, eles se manifestam não é toda hora. Não é sempre. Em algumas situações a gente consegue tirar de letra. Nós não somos egoístas, somos caridosos, somos simples, né? Temos paciência, temos tolerância. Mas em outras situações, com algumas pessoas, a nossa dificuldade é muito grande. E é justamente aí que a gente tem que insistir, né?
E é nessas horas que a gente deve lembrar bem do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual. A gente deve lembrar bem, porque os Espíritos nos trazem aqui os ensinamentos que a gente deve ter uma vontade firme. Quando a gente tem essa vontade firme de progredir, de ir adiante, de evoluir, de perdoar, se a gente sintoniza com o nosso anjo da guarda, ele consegue nos ajudar, ele consegue nos intuir boas ideias, consegue nos intuir bons pensamentos. E aí a gente progride, né? E a gente percebe, todo mundo já passou por problemas, né? A gente percebe que em alguns a gente não teve muita paciência, a gente foi egoísta, foi vaidoso, e o resultado a gente sabe qual que é, né? Não é verdade? Mas teve outras situações que a gente teve a paciência, né? Teve a tolerância. E aí a gente lembra do resultado com muita satisfação. Nossa, eu tive que ter uma paciência de anjo. Nossa, eu tive que praticar indulgência. Nossa, foi só me colocar no lugar do outro que eu percebi que o problema não era desse tamanho, né? A gente lembra com satisfação, com felicidade, né? Quer dizer, quanto mais a gente combater os nossos defeitos, quanto mais próximo do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual a gente tiver, maior facilidade a gente terá. Então isso é a perfeição relativa que os Espíritos nos ensinam aqui nessa passagem, né? Ou seja, é a gente fazer isso tudo, a gente ter a fé racional, a gente confiar no anjo da guarda, ter a paciência, ter a tolerância, não é verdade? Combater os defeitos. E quando a gente consegue com mais facilidade, né, resolver questões de relacionamento, seja elas quais forem, né, é que a gente está praticando, né, essa empatia, essa indulgência. São indícios de evolução espiritual, como dizem aqui os Espíritos, né? Outro tema aqui é o homem de bem. Olha, gente, esse item aqui, durante uma fase da minha vida, é o capítulo 17, tá? Capítulo 17. O homem de bem. Então aqui, os Espíritos listaram uma série de virtudes, uma série de situações que com certeza se aplicam a cada fase da nossa vida, a cada situação que a gente passa. E eu na época cheguei a tirar uma xerox disso aqui, andava comigo na carteira. Que é tanto ensinamento. Então às vezes quando eu estava com um certo problema, eu procurava saber onde que está o ensinamento para aquele problema. Mas são muitos. Eu vou aqui me ater somente a uns 4, por conta do tempo, mas eu recomendo a vocês, quando chegarem em casa, peguem capítulo 17, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem o que quereria que fizesse para com ele. É o que Jesus nos ensinou, né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para nós, né? O homem de bem tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens materiais acima dos bens temporais. Os bens materiais, Deus nos deu de modo que nós possamos viver, evoluir espiritualmente, materialmente também e espiritualmente. Mas é um meio. Os bens materiais são um meio, né? Nós devemos trabalhar, devemos ganhar dinheiro, devemos ter boa situação, devemos gerar empregos, devemos distribuir a riqueza. É isso, né, que todas as religiões falam. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar.
porque sabe que vão passar. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então, às vezes, isso aqui está no Pai Nosso, né? Perdoar aos nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então, às vezes, nós somos muito rigorosos, né? Um certo problema de relacionamento, coisa do tipo, mas também porque nós somos muito rigorosos conosco mesmo, com nós mesmos. Então, toda vez que a gente é rigoroso demais, a gente está fora da curva, né? Porque, primeiro que não adianta a gente exigir as coisas muito certas, porque elas não existem aqui nesse mundo. Perfeito é só nos mundos superiores, né? Então a gente tem que viver, como se diz, dançar conforme a música, né? Então a gente tem que perdoar, por quê? Porque a gente também erra, a gente também tem que ser perdoado, né? A gente tem que ter indulgência, por quê? Porque a gente vai precisar de indulgência. E vou ler mais um outro no finalzinho aqui. É indulgente, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras de Jesus: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui nós temos, então, recomendo a vocês, né? Capítulo 17, o homem de bem. Tem muitas situações aqui, tá? Um outro item também é os bons espíritas. Os bons espíritas. Aqui onde os espíritos nos ensinam que o verdadeiro cristão, ele é um bom espírita. Para ser um bom espírita, um bom católico, um bom evangélico, um bom bandista, um bom budista, tem que praticar o bem, né? O mais importante é praticar o bem. Inclusive, os ensinamentos dos Espíritos aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, eles dizem que até aquele que é ateu, se diz ateu, é mais importante ele praticar o bem do que aquele que se diz ter uma religião e não pratica o bem. Ou seja, praticar o bem realmente é a maneira que nós temos de evoluir, né? E ele fala também, né, das situações onde às vezes, né, a gente é atraído mais pelos fenômenos, né, que o Espiritismo tem, as comunicações, os bons conselhos, as boas palestras, mas isso tudo às vezes não consegue tocar a gente. Então não adianta, por exemplo, né, a gente está assistindo palestra, está lendo, ou então está aqui na frente, né, fazendo isso, se a gente não consegue sentir, né? Primeiro você tem que compreender, ou seja, a mente. Depois você tem que sentir. Se você não sentir o ensinamento, você não vai colocar ele em prática. E é devagar, né? Para esse monte de coisa que nós conversamos aqui, para cada um de nós alguma coisa tocou mais. Então a gente tem que se apegar a esse ponto e tocar para frente. Pegar essa semana e tocar isso para frente. Não perder de vista, não perder da memória, né? Ele faz uma comparação muito interessante aqui, não é verdade? Muito interessante. Ele diz que essa situação é aquela situação com dois músicos. Ou seja, dois músicos ouvindo uma sinfonia, só que um deles só ouve, só escuta os sons, nada mais. E o outro músico, ele se comove com os sons e ele sente. Então, toda vez que o ensinamento fizer realmente a gente sentir, se comover, é que esse ensinamento tocou a gente, né? E para finalizar, pessoal, ele fala aqui da parábola do semeador. Antes disso, tem uma parte importante aqui. Reconhece o verdadeiro espírita, ou o cristão, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz
para domar as suas más inclinações, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações ou más tendências. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se para dele se libertar, e sempre o consegue quando tem vontade firme. E nessa parábola do semeador, a mensagem que é trazida aqui, é mais ou menos assim. Um semeador saiu e ele derrubou sementes em vários pontos. Ele derrubou sementes ao longo do caminho, derrubou semente entre as pedras, derrubou semente entre os espinhos e também derrubou semente em terra boa. Então ele compara, na realidade, o esforço dos cristãos, o esforço nosso em tentar, em compreender, sentir os ensinamentos de Jesus. Existem alguns que ouvem, escutam, mas não dão atenção, que estão muito mais preocupados no aqui e agora, em resolver os problemas financeiros, ou um desentendimento, ou coisa parecida. Então, como eles não dão atenção, não dão importância, a vida passa, vai passando. Existe um outro que escuta os ensinamentos de Jesus e recebe com alegria, mas por pouco tempo. Por mais que ele insista, aqueles ensinamentos ficam por pouco tempo, ele não persevera, ele não continua estudando e aquilo passa também. Existe um outro cristão que recebe também com alegria, mas as ilusões desse mundo material, que são muitas, acabam sufocando aqueles ensinamentos que ele recebeu. E esses ensinamentos vão embora. Ele não conseguiu vencer, não conseguiu superar essas ilusões do mundo material. E por último, aquele cristão que recebe o ensinamento com alegria, se esforça, com vontade firme, persevera, entende que nós estamos de passagem, que nós somos seres espirituais de passagem por um mundo material para evoluir. É aquele cristão que recebeu o ensinamento e entende que, como nós estamos de passagem, os valores materiais são mais importantes, os valores espirituais são mais importantes que os valores materiais. Os valores espirituais é a nossa finalidade. Então esse prossegue. Esse realmente vive melhor, consegue interpretar as coisas de uma maneira mais fácil, consegue praticar paciência, tolerância, indulgência, consegue realmente praticar a caridade, consegue compreender melhor os seus irmãos, o seu próximo, consegue se colocar no lugar deles e, consequentemente, consegue viver melhor, com mais felicidade. Vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, com saúde, ouvindo a vossa palavra, os ensinamentos de Jesus. E a partir de agora, então, que até agora nós recebemos, vamos doar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Vibremos por todo o universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos. Vibremos por todos esses irmãos, para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. E nesse momento de pandemia, nesse momento dessa expiação material e espiritual, vibremos por todos os governantes, por todas as autoridades sanitárias, vibremos pela nossa raça humana, para que possamos sair dessa pandemia seres melhores, pessoas melhores, moralmente, espiritualmente melhores. Vibremos por todas as religiões,
por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, sendo espírita luz do caminho. Vibremos por seus assistidos, seus trabalhadores, ex-trabalhadores, dirigentes, trabalhos. Vibremos para que essa casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos por todas as instituições sociais, por todas as creches, cadeiras, penitenciárias, hospitais, asilos, manicômios, orfanatos. Vibremos por todos esses irmãos que ali se encontram. Vibremos pelos assistidos, pelos trabalhadores, pelos dirigentes. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos por todos aqueles irmãos que se desviaram do bom caminho. Vibremos por todos os criminosos para que possam ser despertados e futuramente reformados. Vibremos por aqueles que se consideram nossos inimigos e também por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nesta reencarnação. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. Vibremos por todos aqueles que perderam seus empregos, sua fonte de renda. Vibremos para que tenham paciência, para que tenham a fé, para que possam evoluir nessa expiação. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Que assim seja.